fico sem um tostão. Eu fico sem absolutamente nada. Eu morro na miséria. Mas para ela, eu não dou nada. Assim ele falava. Assim o doutor Ricardo. Na realidade não era doutor, mas todos o chamavam de doutor. Ricardo, ele estava na bronca, ele estava no veneno, com raiva, com ódio. E ele dizia: eu morro sem um tostão, eu morro pobre, nem que seja na sarjeta. Mas para ela eu não dou nem um centavo, nem um tostão, nem para ela, nem para aquela filha dela, que ela diz que é minha e eu sei que não é, não é. Ricardo, e pensar que tudo começou tão bonito, e pensar que no começo aquilo foi uma história de amor. Ricardo, um homem bem-sucedido, contador. Ele formado contador. Ele, aquele homem que labutava, que trabalhava, que montou um escritório de contabilidade. E a vida dele era o trabalho. Com 25, 26 anos, nada de festa, de baile, nada de namoro, de passeio, de férias, de viagem. Trabalho. E assim ele foi amealhando uma pequena fortuna. Economizando, não que ele fosse econômico, avarento, não. Mas como trabalhava demais, ele não tinha tempo de gastar dinheiro. O que ele ganhava, guardava. Aos 35 anos, solteiro. Trabalhador. Excelente pessoa. Ajudava todo mundo. Um homem esplêndido, que aos 42 anos era solteiro ainda. Quando aquela moça, quando Laura foi trabalhar no escritório dele, Laura foi ser atendente. Atendia a portaria, atendia telefone. Era uma atendente. Laura, moça bonita. Não que ela fosse um modelo de beleza, não. Era bonitinha. Aquela beleza comum. Extremamente comum. Moreninha. Uma menina bonita, mas nada de extraordinário. Cultura também ela não tinha, não. Era uma menina simpática. Era uma menina boazinha. Laura começou a trabalhar ali. E Laura começou a dar bola para o chefe dela. Laura, ela começou a dar bola para o chefe, aquele homem, o dono de lá, o doutor Ricardo, como todo mundo chamava. Ele não era doutor, era contador. Ela começou aquele sorrisozinho para ele, ela começou a se insinuar para ele. Ricardo, 42 anos, não era de namoro, não que ele fosse, não. Gostava de mulher, só que ele era tímido, acanhado, não se enturmou. Laura, ninguém sabia, mas Laura, no outro emprego dela, ela já tinha tido um caso com o chefe. Ela já tinha tido um caso com o outro chefe. E agora ela dava bola para o Ricardo. Encurtando a história, senão vamos ficar contando aqui como foi o namoro, como o Ricardo demorou para chegar nela, como foi ela que teve que chegar nele.
Ela que ensinou para ele tanta coisa. Ela novinha, 20 anos, ele 42. Só que a experiência dela era 1000 vezes maior do que a dele. De repente, ele fica namorando com Laura, sua empregada, sua funcionária. E Laura, moça inteligente, ela viu que ali estava um partidão. Ricardo era um homem rico. Ele tinha comprado terras, ele tinha bastante terra, ele tinha dinheiro no banco. Ela que recebia na portaria os extratos de conta dele. Ele aplicava um dinheiro na bolsa. Era um homem que estava muito bem. E Laura... aconteceu. Só que ele se apaixonou por ela. O caso deles não ficou apenas num caso. Ela até achou, saiu com ele, toma uma notinha dele, arruma um cargo melhor aqui dentro da firma. Quem sabe depois, com o tempo, como na outra firma, uma indenização. Porque tem moça que faz isto. Sai com o patrão e depois pede coisas descabidas numa ação trabalhista. E o patrão, para que ela não conte que dormiu com ele, acaba pagando. Mas aconteceu diferente. Ele gostou dela. Quem nunca viu melado, né? Ele nunca tinha visto melado. Ele gostou. Tanto que gostou, que começou a ter um caso sério com ela. Extremamente sério. Era sério mesmo. Sério, e ela, depois de um tempo, chegou para ele e disse: estava grávida. Ele não sabia se ficava triste, contente, entusiasmado, preocupado. Bem, se ela estava grávida, o negócio era assumir. Ele morava num apartamento, sozinho. Ele vivia muito bem. Então ela poderia ir viver com ele, eles poderiam, durante um tempo, até que as coisas se ajeitassem melhor, eles poderiam viver lado a lado. E foi o que aconteceu. Meses depois, nasceu Mariana, uma menina. Mariana, a menina que nasceu, era uma menina bonita. Parecia com todo mundo, menos com ele. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Mas ele sempre, dentro dele, teve uma dúvida. Sempre teve uma dúvida se aquela menina era dele. Será que era? Será que era? Ele não queria fazer teste, porque ficava chato. Laura, ele estava morando com ela 4 anos. Durante 4 anos, ele viveu com Laura. Ela morando com ele, vivendo com ele, sendo companheira másia dele. Só que ele descobriu. Avisaram a ele e ele descobriu. A Laura tinha um primo. E este primo era primo amante dela há muito tempo. Ela nunca deixou de sair com aquele primo. E ela era descarada. Ela levava o primo na casa dela, meu primo. Ela apresentava como apresentou a ele meu primo. Era primo mesmo. Só que ela não contava, era amante. Mas contaram, ele campaneou, ele investigou e descobriu.
E o ódio dele. O ódio dele de ter feito o papel de bobo. Quando ele chegou e disse: eu quero que você saia agora desta casa. Ela riu. Eu sair daqui? Eu moro há 4 anos com você. Eu tenho direito à metade de tudo que você tem. Eu tenho direito à metade. Eu conheço a lei e me informei. Para todos os efeitos. Como é que é o nome? É concubina, é amante, é vagabunda. Não importa o nome. Se você quer dizer que eu sou vagabunda, eu sou. Se você quiser falar um nome mais forte, pode falar eu sou. Eu sou. Quer saber de uma coisa a mais? Essa filha não é sua. Quer saber de outra coisa a mais? Na cama você é um fiasco. Na cama você é ninguém. Estou falando pra você. Não repito isto em lugar nenhum. Eu amo meu primo. Ele é homem. Em todos os sentidos, ele é maior do que você. Em todos. Em todos. E sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o teu dinheiro e vou ficar com o meu primo. Tá, otário? A partir de então, a vingança dele. A partir de então, ele viveu para se vingar. Tão somente para se vingar. O ódio, que ódio, que ódio ele sentiu. Ricardo, de repente, odiando aquela mulher. Também pudera. Ele, durante os 4 anos que viveu com Laura, durante os 4 anos que com ela viveu, foi super legal para ela. Ele descobriu a traição. Ele descobriu que ela o traía com um primo dela. E pior do que a traição, as palavras dela. Ela que dizia ia pegar o dinheiro dele, ia gastar com o primo dela era melhor do que ele. O ódio dele. E a partir de então, ele, Ricardo, passou a viver apenas para se vingar. Não, ela não iria desfrutar do trabalho de uma vida dele. Ela não iria desfrutar, já agora com 46 anos de idade, rico! Ricardo, ele dizia, nem que ele morresse na miséria, nem que ele ficasse sem um tostão, ela não teria nada. Não teria nada. Ela não merecia e não iria ter absolutamente nada. Ele começa a entabular, a fazer contas, a fazer planos e coloca tudo em prática. Ele, a primeira coisa que ele fez, ele tinha comprado uma fazenda. Ele tinha comprado uma fazenda. Fazenda que estava cheia de gado. Ele vende a fazenda. Mas ele vendeu a fazenda por uma ninharia. Digamos uma fazenda que valia 200 mil, 300, 400. Ele vendeu por 2, 3 mil. Como ele dizia, era problema dele. Ele vendia o que era dele por aquilo que ele bem entendesse. E se ele quisesse dar, era problema dele. Ele vendeu a fazenda. Ele vendeu para um parente dele. Se por trás havia um trato, se por trás havia um trato, deveria haver. Ele vendia a fazenda, passava para o parente dele. Depois de um tempo, quando a ação fosse julgada, ele recompraria.
a fazenda. O dinheiro que ele tinha aplicado em ações sumiu. Sumiu! O escritório dele, que era um escritório super movimentado, ele praticamente fechou. Ele começou a dispensar os clientes dele. Ele começou a negligenciar no seu trabalho. E os clientes começaram a abandoná-lo. Tudo fazia parte do plano dele. Tudo fazia parte do plano dele. De repente, o escritório, que era rendoso, se transformou em deficitário. Em altamente deficitário. Ele deixa até de pagar o aluguel. Ele é despejado. Agora, ele deve ter transformado tudo que ele tinha em dólar, em ouro, e ter guardado. E ter guardado. A mulher entrou com uma ação. Ela não era casada com ele, mas morou com ele por mais de 4 anos. Ela morou com ele maritalmente por mais de 4 anos. E no papel, a criança era dele. Porque para ele disse que a criança não era. Quando ele descobriu que ela o traía com o primo, ela disse que o filho era do primo. A filha, a Mariana. Só que no papel era dele. No papel era dele. A surpresa de todos, quando aconteceu a audiência na vara de família, quando o juiz foi julgar e ouvir os depoimentos, porque ela entrou com um pedido de partilha de bens e de pensão alimentícia. Só que, para surpresa generalizada, quando Ricardo chegou no fórum, na vara da família, um ano depois, ele parecia um trapo. Sabe o que quer dizer um trapo? Ricardo sempre fora aquele homem simples, mas bem vestido, sapato engraxado, terno e gravata. Ele apareceu no tribunal. Ele apareceu no tribunal sujo. Parecia um mendigo. Roupa andrajosa. Aí todo mundo pensou armação. Armação. Olha, ele passou a viver desta maneira. Ele passou a viver desta maneira. Ele foi despejado da firma. Ele vendeu o apartamento que era dele. E vendeu baratinho. Vendeu pelo preço que era de um aluguel. E ele dizia: dei o dinheiro para a instituição de caridade e quero viver assim. E quero viver assim. Problema dele. Ele passou a morar num barraco. Ele passou a morar num barraco. E quando o juiz o interrogou na ação de partilha de bens, ele: Meritíssimo, eu partilho com ela tudo que eu tenho. Só que eu não tenho mais nada, Meritíssimo. Vou falar uma coisa para o senhor. Eu tinha bastante. Eu tinha bastante, mas eu me desfiz de tudo. Era meu. Eu vendi barato. Eu dei de presente. Era meu. Eu não cometi crime nenhum, Meritíssimo. Eu estaria cometendo crime se eu estivesse ludibriando a lei e a justiça. Se eu estivesse escondendo, não estou. O senhor pode mandar investigar, eu estou vivendo como mendigo. E o juiz mandou investigar. Ele vivia como mendigo. Era um homem que foi rico. Mas ele dizia
Naquele dia, quando acabou a audiência e ele voltou para o bairro, aonde como indigente praticamente morava naquele barraco, ele começou até a tomar umas pingas naquele dia e começou a dar risada. Era quando ele repetia a frase predileta dele: eu morro sem um centavo, eu morro na miséria, mas para ela eu não dou nem um tostão, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. Ela ganhou a ação. Ela ganhou a ação. O juiz determinou que os bens fossem divididos. Só que ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. O juiz decretou que se aparecessem bens passados dele, ela teria direito. Ela teria direito em Poá, aonde ele morava. Ele começou, a turma dizia: olha o doido, olha o doido. 8 anos depois, ele andava sorrindo pelas ruas. Ele andava sorridente, como mendigo, andarilho, indigente pelas ruas de Poá. E se alguém se aproximasse dele, iria ouvir o que ele gargalhando dizia, porque ele vivia sorrindo meio baixinho. Ela não vai ficar com nada. Ela não vai ficar com nenhum tostão, nem que eu tenha que morrer da miséria. Ela pensou que era minha. Assim, o doutor Ricardo viveu durante 8 anos como mendigo, até que um dia, ao chegar em seu barraco, ele não tinha iluminação. Ele acendia velas. A vela provavelmente caiu. O barraco incendiou. E neste incêndio, o doutor Ricardo, ou apenas o contador Ricardo, morreu. Se ele pudesse ser ouvido, ele estaria rindo e dizendo que ela ficou sem um tostão. A vida dele foi se vingar. Existem 1000 especulações para quem teria ficado o dinheiro dele. Existem 1000 especulações. Agora, tem um primo dele que enriqueceu. É bem verdade que o primo diz que fez uma viagem, foi a um cassino, e nesse cassino ganhou muito dinheiro. Mas quase todo mundo tem certeza que o dinheiro veio do doutor ou do simplesmente Ricardo, que morreu queimado em Poá, mas que naquele dia mesmo foi visto e ouvido desta maneira. Como ele sempre fazia. Nem um tostão pra ela, nem um tostão pra ela, nem um centavo, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro.
A vida de Fernando era a monotonia em forma de vida, casado com Marilda. Marilda era um exemplo. Marilda era espetacular. Marilda era mulher certinha em tudo, excelente dona de casa. A casa dela era um verdadeiro brinco. Brilhava, era um espelho, o assoalho super bem encerado, a limpeza total. Marilda, a mulher certinha em tudo. A mulher, na hora certa, comida preparada. A mulher rotineira também e direita. Marilda era feia. Era feia, mas tudo era compensado porque Marilda, nossa, ela nunca usou um vestido decotado. Nunca! E abominava isso. Não era de usar nem sapato alto. Maquiagem? Batom? Nunca! Seus cabelos, ela fazia aquele coque. Fazia aquele coque no cabelo, prendia o cabelo. Ela era o modelo de honestidade em pessoa. Marilda, até com o marido, até com o próprio Fernando, as coisas para ele eram reguladas. O amor dele para ela, o fazer amor, a intimidade de marido para a mulher tinha tudo limite. Era só aquilo. Que é isso? Nem pense uma coisa dessa. O que você pensa, que eu sou mulher da vida? Para com isso, não! E era não mesmo. E era não mesmo. Fernando se acostumou. Sexo naquela casa era de 10 em 10 dias, marcado na folhinha. Era marcado na folhinha, hoje é dia. Hoje é dia e era aquela rotina. 3, 4 minutos e só. Jamais ele a viu sem roupa. Jamais. Jamais. Ela nunca ficou sem roupa na frente dele, mas como é que fazia? Fazia de camisola. Jamais ele a viu sem roupa, Marilda. Se um dia ele a visse, ele às vezes tentava olhar até pelo buraquinho da fechadura quando ela ia tomar banho. Ela um dia percebeu, ficou louca da vida e começou a colocar a toalha. Ele não podia olhar. E ele se acostumou. Fernando ficou naquela vida sossegada, trabalhava de segunda a sexta, chegava no sábado, lia livro, lia jornal, ouvia a rádio, via televisão, esperava o domingo, domingo chegava, via televisão e segunda-feira trabalho. Era monotonia, rotina, 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 nada. De vez em quando uma visita de alguém, mas ninguém gostava de ir visitar Fernando e Marilda, porque a casa deles, nossa, sabe aquela casa que parece que tá tudo parado, o tempo para. Era tudo muito bonito, mas a casa era parada. Tudo parado, tudo parado, tudo parado, o tempo parava. Até que um dia Fernando conheceu Patrícia. Fernando conheceu Patrícia. Patrícia apareceu no escritório aonde ele trabalhava. Ela que olhou para ele, ela que sorriu para ele, ela que o cantou, ela que ficou telefonando para ele, ela que marcou um encontro com ele, foi ela que praticamente tirou a roupa dele da primeira vez. Foi ela. Fernando, ele era casado, mas a experiência dele era a experiência de vida em comum com sua mulher Marilda, era nada. Era nada. Patrícia, nossa, ela fez coisas com ele que ele nem sonhava que podia ser feita. Ele, de repente, ele fica... De repente, ele se sente homem. De repente, ele começa a se sentir homem, de repente. Não, ele não quer mais saber da mulher. Aquela vida rotineira, aquela vida corriqueira, aquela vida com o marido, aquele amor de 10 em 10 dias, aquele negócio de nunca viu. Ah, que é isso? Ele pede o desquite e todo mundo aconselhando: você tá louco, meu?
Você tá louco? Fernando, Marilda é um primor de mulher, não tem mulher igual no mundo, fica com ela, falava ele. Você acha que é boa? Fica pra você. Com Patrícia, ele era ele. Com Patrícia, ele era ele. Com Patrícia, ele se sentia o homão, ele se sentia feliz, realizado. Ele se sentia o cara mais realizado do mundo. Ele pediu desquite e desquitou. E desquitou o mesmo, certo? Ele desquitou e não demorou muito tempo. Você é louco, meu, você vai casar com ela? Você vai casar com essa Patrícia? Pô, essa Patrícia já saiu com o Mané, com o Jorge, com o Luiz, com o Zé, com o Antônio, com o Pedro, com o Joaquinzinho, com o Joaquinzão, com o Kim, com o Luquinzinho, já saiu com o Mané, com o Manezinho, já saiu com todo o time de futebol e mais alguma coisa. E daí? Agora é minha. Ele se desquitou da excelente Marilda. Ele se desquitou da incomparável, honestíssima Marilda. E casou com Patrícia, casou com direito à festa e tudo. E agora ele desfilava, ele já vestindo roupas esportes, cortou o cabelo de forma diferente, deixou crescer um cavanhaque, estava se sentindo Deus. Estava se sentindo Deus. Feliz. E Patrícia? Patrícia continuou a mesma. Patrícia continuou a mesmíssima. Ela o fazia feliz, fazia. Ele com ela ele aprendeu a ser homem. Com ela, e ela era boa, nisso ela era boa. Nisso ela entendia mesmo. Era melhor ela na cama do que o Pelé foi em campo de futebol com a bola. Ela sabia das coisas. E ele casou com ela. Mas ela continuou. Se ela casou com ele, continuou saindo com o Zé, com o Pedro, com o Antônio, com o Joaquim. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia porque ela era descarada na traição. Ela não escondia, não. Não vivia escondendo. Mas, inexplicavelmente, Fernando, a cada dia que passava, estava mais e muito mais apaixonado por ela. Fernando! E chegava a gente, sabe? Parentes do Fernando chegaram a fazer reuniões. Parentes do Fernando. Puxa vida, a gente precisa contar pra ele. A gente precisa falar pro Fernando. Coitado, ele não sabe, ele gosta tanto da Patrícia. Ele gosta tanto da nova mulher dele. Ele gosta tanto dela e... Puxa vida, alguém precisa contar pra ele, alguém precisa falar pra ele que ela trai. Puxa, parentes se reuniram. Decidiram até montar lá um comitê revelador. Ligaram para o Fernando, a gente precisa falar com você, Fernando. O que é? Não, um negócio assim, olha, se for fofoca, deixa pra lá. Se for pra me falar fofoca, deixa pra lá. Quem sabe da minha... Não, Fernando, a gente precisa. Vamos marcar uma reunião, seu irmão quer falar, sua mãe quer falar, seu primo, todo mundo, toda a família. Vem aqui, olha... Eu não quero saber, é fofoca, não é? É fofoca, eu não quero saber. A família insistiu, tanto insistiu, que ele, Fernando, acabou concordando. Quando ele chegou na casa dos familiares, tava lá amigo dele de infância, tava irmão dele, tava primo dele, tava o pai dele, tava a mãe dele, todo mundo parecia um cortejo fúnebre. Todo mundo com cara de defunto de segunda-feira. Todo mundo com cara de IML. Todo mundo lá. Ô, Fernando, sabe o que é, Fernando? Puxa vida, Fernando, a gente não queria nunca que isso acontecesse, mas você é um cara tão bacana. Você, Fernando, a gente vai. E foi um primo mais falante que tomou a palavra. Deixa que eu falo. Fernando, o negócio é o seguinte, é Patrícia. Não quero saber.
Fernando, o negócio é o seguinte, não é fofoca não. A família decidiu contar pra você, porque todo mundo no bairro tá comentando, todo mundo tá falando. Sabe a mulher que você diz que ama, que você gosta dela? É uma sem vergonha. Pode falar! Fernando gritou para o primo. Primo, não, o negócio é o seguinte, eu sei que você vai pensar que... Eu sei. Fernando surpreendeu a todos. O negócio é o seguinte, o que vocês querem? Eu fui casado 10 anos com a Marilda. Durante 10 anos casei com a mulher mais certinha que tinha no mundo. Nunca nem vi ela pelada. Nunca fui feliz. Parecia um marionete, parecia um bocó. Aí conheci a Patrícia, ela sai com outros, eu sei que ela sai. Eu sei, não precisa vocês aí darem uma de Sherlock Holmes aí, de detetive pra mim me falar, porque eu sei. Mas tem o seguinte, eu quero que vocês saibam. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Sou traído, mas sou feliz. E daí? E daí? Pode falar o que quiserem. Pode falar com a Marilda ou ela infeliz. Vai me contar de quem? Você saiu com ela? Você não me importa. Eu sou feliz. Sou corno, mas sou feliz. Gil Gomes, na rádio. Que caso impressionante. Um caso para ouvir, parar, pensar, e eu duvido que você mesmo depois de terminado o caso não continue a pensar nele. É o tipo do caso que sobrevive ao tempo que ele é contado. Ele fica na cabeça. Tipo do caso que não se esquece. Uma história, uma amizade. A amizade entre duas moças. Eram meninas quando se conheceram. Se conheceram na escola, Marta e Susana. A mesma idade, moradoras no mesmo bairro. Não se conheciam até o primeiro ano primário. Mas sabe aquela amizade que se faz na escola, duas meninas, uma começa a ir na casa da outra, as duas inseparáveis. Inseparáveis no primeiro, no segundo ano, no terceiro, no quarto ano, mas inseparáveis mesmo. A família de uma conheceu a família de outra. Susana era de uma família portuguesa. Pai dela portuguesa, mãe portuguesa, todos portugueses na família dela. Marta era de uma família brasileira. As famílias se encontravam através das meninas. As famílias se conheceram, fizeram amizade, muita, mas muita, intensa amizade. Amizade mesmo. E a amizade de Marta e Susana era uma grande amizade. Elas continuaram a estudar juntas. Ginasial na época, primeiro ginasial correspondente à quinta série de agora, sexta, na sétima série, quando as duas estavam com 13 anos de idade, aconteceu um fato. Quando Marta e Susana estavam com 13 anos de vida, aconteceu um fato. Foi num acampamento. O colégio aonde elas estudavam fez uma excursão. Os alunos que foram, as alunas que foram, tinha lá uma lagoa, tinha barquinhos e aconteceu um incidente, um acidente. As duas amigas inseparáveis, Marta e Susana, estavam nadando na lagoa. Foi quando de repente Susana, ela não sabia nadar direito. Susana estava mais na beiradinha, mas de repente não deu mais pé e Susana começou a se afogar, foi para o fundo e começou a desesperadamente gritar por socorro. Ela começou: socorro, socorro, socorro.
Quanta gente por ali, mas todo mundo sem experiência nenhuma de nadar, de salvamento, todo mundo sem a mínima experiência. Mas foi a amiga, foi Marta. Foi Marta que foi em socorro da amiga. Marta arriscou a própria vida. Suzana se afogava. Suzana, aquela de família portuguesa, se afogava. Foi quando Marta foi até lá e conseguiu salvá-la, corajosamente arriscando a própria vida. A amiga salvou a amiga, e a partir de então, se a amizade já era grande, a amizade ficou muito maior. Só que a vida é cheia de idas e vindas, de encontros e desencontros. A família de Suzana, a família portuguesa, depois de um tempo, decidiu voltar para Portugal. Decidiu retornar, tinha parentes em Lisboa, e decidiu voltar para lá. Suzana não queria. Suzana era brasileira de nascimento, a família dela portuguesa. Suzana não queria deixar o Brasil. Foi uma choradeira. Estavam com 17 anos de idade as duas. Se separaram em lágrimas, grandes amigas. Suzana voltou para Portugal. Marta continua aqui no Brasil. Lógico, durante um bom tempo se escreveram cartas que iam, cartas que vinham, cartas que iam para Portugal, cartas que chegavam de Portugal. Mas o tempo vai mudando as coisas. O tempo vai passando, as cartas vão ficando mais raras, depois cartões apenas de aniversário, de Páscoa, de Natal, de Ano Novo, e com o tempo nem isso. O tempo passou muito depressa o tempo correu. 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 e poucos anos haviam se passado. Marta aqui no Brasil casou com Fábio, tinha uma vida estável. O marido era um empresário razoavelmente rico, razoavelmente bem de vida. Marta era uma mulher também razoavelmente feliz, uma vida assim, normal. Uma mulher que tinha o que queria, morava num bom apartamento, tinha o carro dela, tinha a liberdade dela, gostou do marido muito. Hoje era aquele casamento mais acomodado. Marta, de vez em quando ela lembrava de Suzana. De vez em quando ela lembrou de Suzana. Mas sabe quando se perde o endereço? Ela mandou correspondência, voltou, não foi localizada a pessoa, e vai se perdendo no tempo. Mas ela lembrava de vez em quando daquela amiga de toda a época escolar, amiga de 10 anos, amiga que ela salvou a vida. A vida era esta agora para ela, Marta. Uma vida boa, mas monótona. Um marido bom, mas monótono. E assim ela vivia. Mas qual não foi? Qual não foi a surpresa? Qual não foi a surpresa agradabilíssima naquele dia, naquele shopping? De repente, Marta está fazendo compras naquele shopping super movimentado, quando de repente quem se aproxima dela? Marta. Suzana! Suzana, você por aqui! Era Suzana, grande amiga. Suzana, você não está em Portugal? Olha, Marta, eu estou com pressa, eu vim te falar uma coisa. Marta, eu tenho uma dívida com você. Que tem dívida nada. Nossa, que prazer em vê-la. Olha, Marta, o negócio é o seguinte, eu tenho que ser rápida, outra hora a gente conversa melhor. Eu vim apenas para te falar, eu vim de Portugal para te falar uma coisa. Toma cuidado.
Toma cuidado, porque tua vida está correndo risco. Toma cuidado. Mas como toma cuidado, Suzana? 20 anos sem te ver, e agora você não mudou nada, Suzana. Você parece menina. Você parece que tem 20 anos, 22 anos. Nossa, como você tá moça. Como você é menina. Olha, pelo amor de Deus, Marta, não me leve a mal, mas eu não tenho tempo. Tome cuidado, salve sua vida. Veja, tem gente querendo fazer mal para você. Investigue, tome cuidado. Mas você já vai assim, Suzana? Depois de tantos anos eu tenho que ir. Mas eu volto, eu falo com você. Uma outra hora a gente conversa. Aonde você está? Eu falo com você. Tchau. E se mistura na multidão. Marta ficou até... Que coisa estranha. Que coisa esquisita aquilo. Aquela grande amizade. E de repente, a outra não tinha lógica. O que Suzana tinha dito. Ela veio de Portugal para falar com ela. Veio de Portugal, ao invés de procurá-la na casa dela, a encontrou num shopping. E falou tão atabalhoadamente, tão rapidamente. Estava com tanta pressa, depois de tantos anos de ausência. E aquele negócio de tome cuidado, estão querendo acabar com a tua vida, investigue. Eu vim pagar a minha dívida. A dívida que uma tinha com a outra, se é que isto era dívida. Foi que um dia Marta salvou a vida de Suzana. E como ela falou que a vida de Marta estava em risco, será que era isso? Mas não tinha lógica. Pensando nisto, Marta vai embora para a casa dela. Chega um prédio bonito que ela morava. Estaciona pertinho. Não põe nem na garagem do carro seu automóvel, ia sair de novo. Abriu a porta quando veio aquele outro carro como um bólido. Aquele outro carro veio em alta velocidade. Ela pulou e o carro quase a atropelou, mas deu a impressão que foi de propósito. Ela tentou anotar a placa, o carro saiu a 1000. Não deu nem para ver quantas pessoas estavam dentro do carro, se era homem, se era mulher, não deu. Mas deu a impressão que foi de propósito. Sabe, ela saiu do carro dela, ia fechar a porta, foi quando veio aquele carro que se jogou, o carro foi jogado contra ela. Ela escapou milagrosamente. Aí ela associou uma coisa a outra. Amiga, toma cuidado que estão querendo acabar com a tua vida. Mas que é isso? Que história era aquela? Aquela sensação que aquele quase atropelamento foi proposital. Aquela sensação estranha. Que coisa. Não. À noite ela conversa com o marido dela. Olha, aconteceram duas coisas hoje. O marido era aquele que ouvia, mas não ouvia. Fala. Olha, tenho que te contar. Eu encontrei a Suzana me disse isso. O marido, de repente, a Suzana, aquela que você fala que era tua amiga de infância, não é essa que você de vez em quando fala que está em Portugal? Apareceu e disse que você corre risco de vida. Ah, que besteira. Mas ela percebeu que o marido ficou assim meio desconfiado, meio diferente. E depois, quando ela contou que jogaram o carro em cima dela, o marido quis desconversar. Ela sentiu que o marido... 20 anos, tantos anos de casamento, não eram 20 anos, mas era quase isso. Quase isso de casamento, pô, a gente aprende a conhecer a outra pessoa. Ela viu que a reação do marido foi estranha. Não foi uma reação de, isso é bobagem. Pô, não tem nada a ver. Ou vamos ver. Vamos investigar. Não! O marido ficou, sabe quando a pessoa parece estar pensando no que falar, do que
No dia seguinte, Marta, ela raciocina e chega a uma conclusão, não custava nada. Ela pega a lista telefônica, páginas amarelas, e procura detetives, agência de detetives, e encontra uma agência, telefona, marca uma hora e vai até lá. Quando ela chegou na porta, ela se sentiu até meia boba. Como é que eu vou contar pro detetive? Não tenho nada de palpável. Não tem nada de palpável. Mas já que estava lá, vamos conversar. Ela sentou, o detetive ouviu a história dela profissionalmente. Mas a senhora viu a sua amiga que a senhora não via há 20 anos. Ela disse que veio de Portugal especialmente para falar com a senhora. Mas falou rapidamente, falou que a senhora corria risco de vida, que alguém estava querendo matá-la. Logo depois um carro é jogado contra a senhora, dona. Se a senhora quer que a gente investigue, vamos investigar. Mas que tá estranho. Não, eu sei que tá estranha a história. Olha, nós cobramos tanto, dinheiro não é problema, disse a mulher, olha, investigue. Também acho que não é nada. Mas pelo sim, pelo não, pelo não é melhor dar uma olhada. Então, dona, a gente vai fazer uma coisa. Talvez a senhora receba alguma ameaça por telefone. A senhora autoriza, a gente grampeia seu telefone e não fala para ninguém de sua casa, nem para seu marido, nem para empregada, nem para ninguém. Tudo bem. 2, 3 dias depois, os detetives a procuram. Ela até pensou que era história. Olha, dona, tem fundamento naquilo que a senhora falou. A gente vai se aprofundar mais no caso, vai custar mais. Ela até pensou que era golpe. Vai custar um pouco mais, mas eu acho que a senhora realmente tem que tomar muito cuidado. Se eu fosse a senhora, não sairia de casa nesses próximos dias, ou sairia o mínimo possível, sempre atenta a tudo e a todos. Mas, olha, dona, a gente está chegando a uma conclusão. Podemos continuar? Lógico que pode. Uma semana depois, os detetives dão um relatório final. A senhora tem que vir aqui no escritório. Mas não venha sozinha, não. Um companheiro nosso vai buscá-la em sua casa. Um detetive daquela agência foi buscá-la em casa. E sentada ali no escritório da agência, ela ouviu a história. Olha, infelizmente a senhora não vai gostar do que a gente vai falar para a senhora. Mas a senhora pediu a investigação foi feita, está concluída, e a senhora tem que tomar uma decisão. Só a senhora cabe, tão somente a senhora cabe tomar essa decisão. Qual? Ouça a história. Dona, seu marido, Fábio, ele tem uma amante. E já não é de hoje, ele tem essa amante há tempos. Com a senhora não tem filhos, com ela até tem filhos. Meu marido, dona, não se surpreenda. Está tudo comprovado, depois a senhora vai ver as provas disso tudo. Seu marido tem uma amante. Quando nós grampeamos seu telefone, nós soubemos disso. Pegamos o telefone dela e grampeamos também. Só que é meio fora da lei. Grampeamos o telefone dela também. O seu telefone a senhora autorizou, mas o dela não. E dona, ela está querendo matar a senhora. Ela teve contatos com várias pessoas para que a senhora fosse assassinada. Então a senhora agora tem que tomar a providência. Tá aqui o nome dela, tá aqui quem é. A senhora só não pode falar. A senhora tem que ir a uma delegacia, tem que se aconselhar com um advogado, tem que fazer o que? Se eu fosse a senhora, ia hoje mesmo. Se seu marido sabe que ela vai tentar matá-lo, ou tentou matá-lo, vai matá-la, ou contratou, não sei. Isso a gente não sabe se seu marido sabe. O que a gente sabe é que ela está tentando matá-la para ficar com o seu marido. Se é com a conivência e a concordância dele, não sabemos.
Agora a senhora tome a providência que a senhora quiser. Nosso trabalho investigativo é esse. Graças a Deus a senhora nos procurou e se a senhora tomar providências imediatas, pode evitar até que o pior aconteça. Pode evitar que o pior aconteça. É melhor a senhora tomar a providência mais cabível ao fato. É melhor a senhora tomar a providência mais cabível ao fato. A mulher, atordoada, volta para casa. De repente, sabe aquela revelação terrível? De repente, aquela revelação terrível. O marido tinha amante. A amante do marido estava contratando gente para matá-la. Era terrível isto. Que atitude tomar? Ela foi à delegacia. Se aconselhou com o marido de uma amiga que era advogado, o marido da amiga, diante do relatório da agência de investigação, o escrito e o não escrito. Ele aconselhou que ela fosse a uma delegacia, as providências tomadas, e tudo foi comprovado mesmo. Tudo foi comprovado mesmo. O marido tinha aquela amante, a amante estava querendo matá-la, havia contratado uma pessoa, se descobriu até quem era o motorista daquele carro que jogou o carro propositadamente contra ela. Evidentemente, logicamente, ela se separou do marido. Logicamente, ela entrou com uma ação de desquite que foi amigável, porque o marido concordou com tudo. A amiga assinou lá, a amiga do marido, a amante do marido, assinou inquérito. Que coisa, quase que ela morreu. Quase que ela morreu. Que coisa. Se não fosse a Suzana, mas como a Suzana poderia saber de tudo isso? A Suzana não morava em Portugal, a Suzana? Ela não falou que veio especialmente de Portugal? Como? E ela tinha que agradecer a Suzana, foi a Suzana que salvou a vida dela. É bem verdade que uma vez ela havia salvado, é bem verdade que uma vez ela havia salvo a vida da Suzana, mas agora havia retribuição. Impressionante. Ela vai à procura, ela tenta localizar Suzana, mas Suzana morava em Portugal. Suzana morava em Portugal aonde? O endereço que ela tinha, já há muito tempo, cartas haviam voltado. Ela lembra de uma parente de Suzana, por que não? Uma tia de Suzana que, será que morava em São Paulo ainda? Será que morava aqui? Ela foi à procura. Ela morava em São Paulo, sim. Ela vai à procura, encontra a tia de Suzana. Olha, eu vim aqui porque eu devo um favor. Nossa, a senhora não sabe o que aconteceu. Se não fosse pela Suzana, eu estaria morta. Como assim? Olha, a Suzana me avisou. A maior traição, meu marido era casada com ele há quase 20 anos. Ele tinha um amante que eu nunca soube. E sabe o que aconteceu? Ela estava querendo me matar. Se não fosse a Suzana me avisar. Por isso que eu vim aqui, para saber o endereço dela, que eu quero agradecer, nem que eu tenha que ir para Portugal. A Suzana. Quando foi isso, minha filha? Agora, 3, 4 meses atrás. Impossível. Fazem 3 anos que Suzana morreu. Você não sabia? Como Suzana morreu, eu encontrei, ela
Ela me avisou, disse que veio de Portugal especialmente. Está morta. Alguém parecido com ela? É a Suzana! Obrigado. Como a Suzana poderia saber daquilo? Como a Suzana poderia saber daquela trama se, a não ser que ela estivesse em outro plano? Mas como? Em que plano? Ela lembrou as primeiras palavras que Suzana disse quando a encontrou no shopping. Vim pagar a minha dívida. A dívida de ter salvo a vida dela, ela veio salvar. Mas como se ela já estava morta? Como? Não seria engano da tia, não era. Não era, ela comprovou a morte de Suzana. Então quem a avisou? Quem a avisou?